Olá, eu sou Edson Assato, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com Paulo César Yagnuma. Ele é Nossa. árbitro, ele é treinador técnico de jiu-jitsu. E além disso, ele organiza campeonatos e torneios dentro e fora do Japão. No ar, jiu-jitsu, esporte, competição, técnica, Brasil, Japão. No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com atitudes e vibrações positivas, conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Paulo, muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista comigo. É uma honra e uma alegria muito grande. Gratidão. Não, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui gravando com você e compartilhando um pouco do trabalho que a gente tem feito aqui no Japão e acredito que vai ser uma entrevista bem legal hoje. Yoroshiku onegaishimasu. Nossa, onegaishimasu. No Ar Podcast tem o patrocínio da Kabushiki Gaisha Narita Kogyo. É uma empresa do setor dos serviços, trabalhando na manutenção de linhas férreas e contribuindo com a cultura através do formato de podcast, com entrevista de pessoas. Quero deixar aqui meu grande agradecimento. Obrigado. Paulo, hoje nós estamos aqui no Yokohama Budokan, Sim, certo? sim. Eu estive aqui semana passada, né? Sim. Para conhecer o teu trabalho, tal. A gente conversar uma conversa inicial, né? Sim. Explica para mim e para quem estiver nos assistindo o que está acontecendo aqui hoje, que torneio, por favor. Bom, semana passada a gente teve a modalidade de pano, né? Que é o jiu-jitsu, que acredito todo mundo conhece. Kimono, a faixa. Você esteve aqui, você filmou um pouco. Sim. Hoje é um pouco diferente. Como vocês podem ver, a modalidade é sem pano, é o no-gi. E é uma modalidade que tem crescido muito, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. É a modalidade sem pano. A galera gosta muito porque é um pouco mais, vamos dizer, real. Normalmente na rua a gente não tá de kimono, a gente não tá de faixa. Então é uma modalidade mais sem pano, mais solto. E hoje é um campeonato o dia todo só com essa modalidade sem pano. É o All Japan No-Gi da Federação Japonesa. Semana passada foi um campeonato diferente e hoje é um outro campeonato. Mas não deixa de ser o jiu-jitsu. É o jiu-jitsu brasileiro que todos conhecem. Que legal. E tem diferenças assim de regras com kimono e sem kimono? Assim, na luta mesmo. Sim, a gente tem a regra para kimono, a forma da medida, como deve ser um kimono. E na questão do sem pano é um pouco mais complicado, porque tem toda a regra também da porcentagem de cores que a gente pede, acima de 10% da cor da faixa, tamanho, tem todos os detalhes dessa regra também, que é bem complicado. Hoje, por exemplo, o dia todo só estão me chamando para ver essa questão de pode ou não pode, né? É justo ou não é justo? Porque eu não posso jamais liberar para uma pessoa e não liberar para outra. Então temos que manter um padrão de regra para que seja justo para todos os dois atletas, né? Entendi. Existe sim uma regra um pouco mais complicada, mas existe. Ok. Paulo, quem é Paulo César Yagnuma? Conta para mim sobre a tua infância. Você nasceu aqui no Japão, você veio quando criança, né? Sim. Eu, na verdade, nasci em São Paulo, no interior de São Paulo, e vim para cá algumas vezes a passeio, quando era bem pequeno mesmo, mas eu acho que em definitivo eu vim quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade. E daí então foi aquela vinda e volta, né? Vinda e volta. Mas sempre me adaptei, acho que melhor aos brasileiros, ao Brasil, né? Certo. Eu gosto mais de falar português ao invés de, né, muito.
Então, nascido no Brasil, vim pequeno para cá, estudei aqui no Japão, tanto na escola primária como ginásio, colegial. Então, o ensino médio foi aqui no Japão. Então, eu tenho essa fluência com o japonês e consigo me comunicar bem com eles, né? Trabalhado com eles, com os japoneses aqui na Federação Japonesa, mas minha origem não deixa de ser brasileira. Nascido no Brasil, um pouco criado no Brasil. Tive épocas que eu fui jogar bola no Brasil também, que eu queria de qualquer maneira ser jogador de futebol, então eu peguei uma passagem, fui para o Brasil para poder jogar bola no Brasil, mas no final das contas acabei terminando no esporte de combate, que é o jiu-jitsu. Entendi. Bom, eu quero saber mais sobre essa parte antes do jiu-jitsu, né? Você tentou, então, ser atleta profissional de Sim, futebol. tentei. Chegou a jogar em clubes, treinar? Sim, a gente, assim, eu talvez não era vamos supor, não tenho como dizer que eu era o melhor atleta Certo. aqui no Japão, né? Eu queria, mas de qualquer maneira eu queria ser, Jogador. independente de ser bom ou ruim, eu queria tentar. Então nessa questão de tentativa, quando eu comecei jogando bola, talvez foi o meu primeiro contato assim a sério com o esporte foi esse, e decidi ir pro Brasil, né? Eu falei, não, eu vou trancar minha matrícula na escola, eu vou pro Brasil porque eu quero ser, e fui. E peguei um dia aleatório assim em agosto, acho que foi 25 de agosto, 27 de agosto, falei, eu vou. Nessa data que eu marquei para ir pro Brasil, no aeroporto de Narita, eu encontrei o clube de futebol, Paulista de Jundiaí. Poxa, que E legal. eu já era de Jundiaí. Sim. Ah, você era de Jundiaí? Já. Mas foi coincidência? Foi coincidência, não tinha nada. Então a sorte que eu tive, apesar de não ter talvez aquele talento, talvez não ser o melhor cara para isso, Sim. só a vontade de querer já me abriu as portas. Nem precisei chegar no Brasil para ter essa oportunidade. Já no Japão já tive a oportunidade de conversar e ali conseguir talvez uma peneira, uma oportunidade de fazer um teste. Então eu cheguei a fazer teste no Paulista de Jundiaí, terminei no União São João de Araras, também em fase de teste, e até então foram passando-se 1 ano, 2 anos no Brasil, foi quando eu resolvi voltar para tentar aqui. Nessa tentativa de voltar aqui no Japão, acabei que não conseguindo, e apesar de ter todos esses anos de aquele contato com o esporte, falei, pô, agora eu preciso procurar uma outra coisa para praticar. Entendi. Foi quando eu recebi o convite, pô, vem treinar jiu-jitsu. E eu não sabia, na verdade, o que era, nunca tive muito interesse por esporte de contato, combate. Mas por ter tido esse convite, eu fui e apanhei muito. Apanhei muito na academia, então eu pensei comigo, se eu não voltar, talvez eu vou ficar mal falado. Talvez vão falar assim, pô, o moleque não aguentou apanhar. Falei, não, só de pirraça eu vou voltar no dia seguinte. Então, apanhava, voltava, apanhava, voltava. E foi assim que foi, né, desde o futebol para o jiu-jitsu, foi essa minha mudança que eu tive. Entendi. Poxa. Paulo, e o que você acha que não deu certo no futebol? Foi coisas do acaso? O que você acha que faltou para você ter mais sucesso na carreira como Eu jogador? acredito que talvez foi a parte do mentoreamento, né? A gente precisa, assim, de Uma um assessoria. mentor, de alguém, assim, para te orientar se você tá bom, se você tá ruim, onde você deve trabalhar mais. Porque na nossa cabeça, quando a gente é moleque, a gente acha que a gente tá bem, né? Teve épocas assim que eu achei, falei, pô, tô jogando muito. Mas porque a gente vive naquele mundo pequeno nosso, que é só aqui no Japão, muitas das vezes só naquela cidade, só com aquele grupo de amigos que você tem, só com aquele mesmo grupo de treino que você tem. Então, às vezes, a gente acaba se destacando ali dentro e a gente acha que a gente já tá bom, suficiente. E o mundo lá fora, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, eu apanhei muito no futebol. Então, eu percebi que o contato era muito mais diferente do que aqui no Japão. Tanto no jiu-jitsu, acredito que seja igual. Lá, os pessoal davam a vida pelo esporte. Porque eles precisavam do esporte para que dê certo, para que eles possam, talvez, viver disso, comer disso. Tá, entendi. E a gente já tem umas condições melhores aqui no Japão, então a gente não chega a dar a vida, muitas vezes a gente pratica por hobby. Então eu senti essa diferença. Então eu acredito que tanto no jiu-jitsu quanto no futebol ou em qualquer área da vida, eu acho que o mentoreamento, eu acho que é o essencial de você ter alguém te orientando. Talvez você não tenha tanto talento, então vamos. Então, em que você pode se destacar? Então, vamos destacar na parte física, na parte técnica, no talento. Então, eu acho que todo esse mentoreamento, acho que fez uma falta naquela época, né? Então, eu tive as oportunidades que eu te falei. Eu nem precisei sair do Japão para ter oportunidade. No aeroporto, por coincidência, eu já garanti minha oportunidade ali para, na hora que eu chegar no Brasil, já ter
a portas abertas para eu fazer a peneira. Certo. Mas aí faltou talvez responsabilidade, talvez faltou um pouco mais de esforço. Ok. Então acho que o mentoreamento, alguém ali para te orientar, te cobrar e te ensinar como que você deve fazer, eu acho que é o essencial. Ah, entendi. Você sente que Talvez, faltou isso. talvez isso faltou, talvez Ok. eu poderia ter sido um pouco mais responsável, poderia ter trabalhado mais duro. Tá, um comprometimento O maior. comprometimento talvez faltou um pouco. Então eu tive toda a sorte do mundo, mas talvez não soube aproveitar bem naquela época. Ok, Porque era na época que eu tinha 14, 15, 16 anos de idade também, então ok. Entendi. Legal. Bom, você começou a contar, né, sobre como você entrou no universo do jiu-jitsu, né? Mas isso foi pelo convite de alguém, de algum japonês? Como é que aconteceu essa transição? bom, na época, assim, eu tinha a oportunidade de assistir final de ano Pride, né? Tinha pessoas em minha volta que falavam de mata-leão, esses golpes. Na época, para mim, eu não entendia, era nada. E acredito que parece que tudo começou a encaminhar para que eu pudesse chegar aqui hoje. As coisas na minha vida parece que foi acontecendo tudo de uma forma para que no final eu chegasse a esse ponto onde eu estou hoje. Então, teve uma época assim que eu comecei a ouvir muito isso, comecei a estar com pessoas que assistem muito Pride, lutas, MMA, muitas conversas sobre isso em minha volta. E na época também eu era moleque e tinha comprado uma moto muito grande, eu ainda gostava de uma moto esportiva, andava com uma 1000. Então, talvez isso também foi um motivo de eu estar começando a arranjar muitas confusões na rua. Não porque eu queria, né? Mas muitas pessoas achavam eu metido. Porque talvez por causa da moto, né? Um moleque de 18 anos com uma moto daquela não. Então, eu comecei, principalmente na época da crise 2008, 2009, a gente começou a perder mais oportunidades assim de campeonatos de futebol. A galera começou a ir mais embora, começou a meio que diminuir essa oportunidade de eu estar praticando futebol. Certo. Então, tudo foi coincidindo. As confusões, as pessoas em minha volta que falavam só sobre lutas, amigos que só praticavam jiu-jitsu, muitos campeonatos de jiu-jitsu, e a minha falta de oportunidade de poder estar praticando o futebol, tudo foi me levando aos poucos, para que até um dia esse convite que chegou em mim, pô, vamos praticar jiu-jitsu, vamos na academia um dia lá comigo, a ponto de eu aceitar e eu entrar pela primeira vez no tatame. Isso foi na época de 2008, 2009. Entendi. Em Paulo, e atualmente, né, você é árbitro, você é técnico, treinador, professor e organiza campeonatos, né? Sim, a gente trabalha com a Federação Japonesa, em conjunto com a Federação Japonesa, né, que é a JBJJF. É uma das principais, assim, federação aqui no Japão, que tem uma história de 20, 30 anos. E também é uma das únicas federações reconhecidas, assim, mundialmente pela Federação Internacional, que são 3 federações que eu acho que são reconhecidas, que é do Japão, Estados Unidos e Brasil. Então, o que os japoneses fizeram para conquistar esse mérito de ser reconhecido foi muito grande. Então eu também ajudo a federação hoje, a Federação Japonesa hoje a organizar esses campeonatos que está aqui. E é claro que quando necessário arbitro, alguns campeonatos que eu tenho que ir lá para fora, lá para a Federação Internacional, eu vou como árbitro para estar ajudando na parte da arbitragem. E eu tenho a academia como trabalho, né? Uma academia onde eu sou empregado, eu dou aula de jiu-jitsu. E de vez em quando, quando tem oportunidade, a gente entra um pouco para competir, brincar um pouco. Dou aula, coach, árbitro, organizador de evento, talvez. Entendi. E, Paulo, a partir de que momento, né, você conseguiu levar o jiu-jitsu como vida mesmo, como profissão, porque você vive do jiu-jitsu, né? Você não tem nenhuma outra atividade profissional. Quando é que foi essa mudança na tua vida? Bom, que nem eu falei, o jiu-jitsu eu comecei na época de crise, em 2009, né, quando eu estava para completar meus 20 anos de idade. Eu já comecei tarde e por ter vamos se dizer, uma frustração do futebol que eu não consegui, eu quando comecei o jiu-jitsu eu já sabia que era tarde. Eu também não imaginava que eu iria viver do jiu-jitsu. É claro que todo mundo quer viver do jiu-jitsu como atleta, ser reconhecido como atleta. Mas eu sabia que como atleta talvez seria difícil para mim, já começando tarde aos 20 anos de idade. Então, foi onde eu pensei comigo sobre essa possibilidade de estar trabalhando como staff e árbitro. E muitos anos foram assim, tanto lutando como trabalhando, árbitro. Mas viver do jiu-jitsu mesmo, eu só consegui em 2020, 21. Ok. Então, faz 5 anos mais ou menos que eu vivo somente do jiu-jitsu.
Mas graças a uma oportunidade que eu tive, uma oportunidade bem louca, vamos dizer, bem doida mesmo, e eu tive a coragem de aceitar e ir. Foi essa oportunidade que me colocou na vitrine, Tá, que te abriu as que me portas. abriu as portas. Porque se eu não tivesse aceito, talvez eu não estaria na vitrine da prateleira, não estaria na prateleira ali da loja para que eu pudesse hoje estar. Que foi um convite para eu ir lá dar aula lá em Sapporo, Hokkaido. Hokkaido, e morar lá. Então, na época, minha filha tinha acabado de nascer, estava com 6 meses de idade. Eu já tinha o meu filho mais velho de 5 anos, talvez na época 5 anos, 4 anos de idade. E esse convite apareceu bem no inverno de dezembro. Eu sabia que da nevasca que era aquela cidade. E de início era para nós ir para lá, morar numa kitnet durante 3 meses, para ver se nós iríamos conseguir estabilizar, iria gostar da região, da cidade. E nós decidimos ir em 4, nós éramos em 4, eu, minha esposa, meus filhos, morar numa kitnet em Sapporo. Durante 3 meses nós ficamos morando numa kitnet, num quartinho desse aqui, desse espaço que nós temos. Então foi essa doideira assim de arrastar minha família para um lugar tão distante, onde a gente não tinha amigos, não tinha familiares, não tinha quem ajudasse a gente. Super frio. Super frio, chegando numa época de inverno, aquela nevasca. E dali eu comecei a dar aula. E também comecei a organizar alguns eventos, alguns campeonatos. Foi onde talvez a galera ali em volta, tanto da Federação Japonesa, perceberam que, pô, o moleque leva jeito para isso, a gente talvez deveria dar mais oportunidade para ele. Então, aos poucos, isso foi se tornando um serviço fixo, né? Vamos dizer, um trabalho full. Então, desde então que eu tomei essa decisão, faz 5 anos que eu só vivo do jiu-jitsu. Cara, parabéns. Boa, ótima decisão, hein, cara? Não, Que legal, né? foi crucial, porque se você perguntar para sua esposa, você quer ir para Sapporo? Primeiramente, 3, 4 meses morando numa kitnet. Em dezembro. Em dezembro. Nós iríamos vender tudo que tem ali, né? Onde a gente está morando em Haiti na época, nós iríamos vender tudo. Pegar 2 dias de navio para então fazer essa mudança para Sapporo. Talvez eu acho que ninguém não iria. Com certeza, cara. Uma criança pequena ainda de cola ainda não. E que nem com essa mudança a gente ficou sem carro 3, 4 meses, então voltamos àquela época de 1900 bolinha, quando os brasileiros tinham que andar de bicicleta, mas não tem como andar de bicicleta na neve. Então, a gente passou muito perrengue durante esses meses aí, até de repente conseguir entrar ali na prateleira ali, ó, e poder estar vivendo disso hoje. Entendi. Nessa época, você dava aulas só para japoneses. Em Sim, Sapporo? Né? Em Sapporo. Sim, lá em Sapporo era dificilmente encontrar algum brasileiro, encontrava algum brasileiro. Normalmente são europeus, muitas pessoas dos Estados Unidos, talvez da Rússia, Ucrânia, muitos gringos, né? Mas a maioria são japoneses. Tá. Então, assim, contato com brasileiro ali dificilmente eu tive. Às vezes a gente encontrava alguns brasileiros e a maioria dos brasileiros que estavam ali na época era do time do futebol. Então, normalmente são os jogadores dali, preparador físico, que moram ali por causa do time de futebol. Mas, assim, por trabalho, tá morando em Sapporo, na época, pelo menos que a gente estava lá, era difícil encontrar algum brasileiro. Entendi, cara. Entendi. E, Paulo, como é que os brasileiros, eles encaram o jiu-jitsu brasileiro, né? O jiu-jitsu, ele tem raízes japonesas, né? Sim, Mas ele se desenvolveu muito no Brasil, o jiu-jitsu, né? E como os japoneses encaram isso? É até engraçado, porque o jiu-jitsu tem a raiz japonesa. Do Japão foi lá no Brasil, onde foi todo... Sofreu assim, teve todo aquele processo de modificação. Mas o trabalho, assim, próprio de expansão do jiu-jitsu foi feito pelos brasileiros, não tem como. Foi feito pela família Gracie, foi feito pelos aqueles pioneiros que começaram, que desenvolveram o jiu-jitsu no Brasil. E eles, se a gente for ver a história assim, a gente vê muitos que eles foram de casa em casa, batendo de casa em casa, desafiando outras modalidades de luta, desafiando boxe, entre outras lutas, karateca, judoca. Então, eles fizeram todo esse trabalho árduo de início para provar que o jiu-jitsu é eficiente, que a defesa pessoal, né, que é o self-defense de jiu-jitsu, ele é eficiente para qualquer esporte de combate, tanto na rua como no ringue. Então, eles tanto no Brasil fizeram todo esse trabalho, esse processo de trabalho, quanto viajaram para os Estados Unidos para bater de garagem em garagem, desafiando pessoas em si.
Então, graças a esse trabalho árduo que eles fizeram, né, que as famílias Gracie fizeram, que provou que realmente o jiu-jitsu é eficiente. E dali então foi expandido de uma maneira tão rápida, que hoje é o jiu-jitsu que a gente conhece, né, tanto nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, aqui no Japão, tem na Tailândia, na Malásia, muitos praticantes hoje. É por isso que a Federação Internacional tem um critério que eles jamais mudariam. Eles falam que o jiu-jitsu desenvolveu, expandiu dessa tal maneira tão grande, com a eficiência, por causa da eficiência em sua defesa pessoal. Isso a família Gracie comprovou também durante todos esses anos, batendo de porta em porta, desafiando várias modalidades para provar que o jiu-jitsu é eficiente. Então, nós, como parte da federação, jamais iríamos mudar alguma parte da regra para que se torne interessante para o público. Nós vamos manter a regra de forma como foi expandida até hoje. Ok. Manter Então, a tradição. jamais vamos trocar, mudar alguma coisa só para que quem está assistindo ali no sofá ache engraçado, ache um esporte assim, atrativo de assistir. Não, nós vamos manter essa tradição, vamos manter essa eficiência como foi desenvolvido. Então é assim que as regras também são criadas, né? E eu acho um ponto interessante. Eu acho que se até hoje foi expandido desse jeito, deu certo dessa maneira, cresceu desse jeito, nós só temos a manter, não precisamos mudar para que seja atrativo para o público. Pô, que legal. Aí vai do pensamento de cada um. Tem pessoas que já acham mais interessante que seja atrativo para o público, para quem está assistindo. Certo. Mas é bem complicado, uma modalidade que você vê que quem pratica entende e acha interessante. Mas para quem não pratica, são duas pessoas apenas ali se embolando no chão e a gente fica meio que sem entender de início. Mas só praticando para saber o prazer, né, o quão é prazeroso esse esporte. Entendi. Paulo, como treinador, né, como técnico, como instrutor, há diferenças entre treinar um brasileiro e um japonês? Quais são as principais diferenças? Eu senti muita diferença e, pelo menos em Sapporo, eu tive a oportunidade de estar tomando conta. Hoje, aqui em Tóquio, a gente dá aula, só que não é só eu, temos 10 instrutores ali junto comigo para dar aula. Então, eu não posso dizer que aqueles alunos são somente meus. Não, temos 10 instrutores, são de todo mundo. Mas em Sapporo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ser o cabeça e poder dizer que alguns alunos ali são realmente meus. E a diferença que eu senti em estar tanto dando aula para japonês como para brasileiro é que os japoneses eles são mais lógicos, vamos dizer. Eles pensam mais racional, mais pela lógica. Ok. Então, eles querem uma resposta para tudo, uma lógica para tudo. Né? Eles querem se eu fizer isso, resulta nisso. E se eu fizer um pouco diferente, vai resultar de uma outra forma. O brasileiro não, o brasileiro já tem mais o jeito brasileiro, tem um feeling, né? Ele sente. Então, uma coisa que eu pedia muito para os japoneses, foi não pensa muito, não seja aquele cara durão assim das ideias de querer uma resposta, 1 mais 1 é 2, por que que 1 mais 1 não poderia ser? Então, a gente brasileiro consegue se adaptar para cada situação de uma forma diferente. Certo. O japonês já não. O japonês já precisa de um manual de instrução para cada situação para saber como que vai lidar. Ok. Então é essa a diferença, tanto no jiu-jitsu. O brasileiro talvez sente mais um pouco, consegue usar mais o feeling. Não deu certo, mas vamos tentar uma coisa talvez diferente, dali vai surgir isso. Ok. O japonês já não, precisa daquele manual passo a passo. Mais metódico. Tal. Então essa é a diferença. O brasileiro é mais criativo. Mais criativo, talvez. Por isso que eu falava para os japoneses, pelo menos lá em Sapporo, tanto aqui, sinta mais, tem aquele feeling da posição. Até isso no dia a dia também é a mesma coisa. Muitas das vezes nós não vamos ter uma resposta para tudo. Muitas das vezes a regra de organizar um campeonato é assim, assim, assado, mas acontece imprevisto. E do imprevisto eu tenho que saber qual é a melhor opção que eu tenho ali no momento. Então eu consigo lidar bem com isso. Talvez o japonês já ficaria, e agora? O que eu faço numa situação dessa? Ok, entendi. Certo, mas o japonês, assim, a grande virtude deles é a disciplina, né? A disciplina. Tem muito mais disciplinado. Eles são bem mais disciplinados. Tem um respeito um pouco mais diferente, né? Talvez o brasileiro tenha a parte um pouco mais desafiadora, que né? O japonês é um pouco mais humilde, mais fechado, né? Ah, ok. Então graças ao jiu-jitsu, a esse esporte em comum que a gente praticava, muitas vezes a gente conseguia
chegar em lugares assim que a gente não imaginava chegar no coração de um japonês, vamos dizer. A gente não esperava criar tanta amizade. Até hoje eu tenho amizade com os pessoal de lá. Até hoje eu tenho umas amizades com os japoneses, é graças ao jiu-jitsu, porque talvez se não fosse o jiu-jitsu, não teria criado toda essa conexão de pessoas. Sim. Não só japonês, como pessoas dos Estados Unidos, Europa, Brasil, a gente acaba conhecendo tanta gente graças ao jiu-jitsu, que eu acredito que se fosse qualquer outro esporte diferente, não conectaria tantas pessoas como o jiu-jitsu conecta. Sim, que legal, cara. E Paulo, tem nessa sua caminhada no jiu-jitsu, né, no universo do jiu-jitsu, existe alguma luta, algum campeonato, algum torneio que marcou tua carreira? Existe algum fato que se fala, poxa, isso foi bem marcante para mim? Tem assim, e eu desde quando comecei o jiu-jitsu, acredito que todo mundo quer ser reconhecido como atleta, Certo. né? E comigo não foi diferente, tanto no futebol a gente quer ser reconhecido porque a gente é bom naquilo. Ok. Mas eu não tive muitas oportunidades de estar competindo por causa da situação financeira que na época eu vivia, né? Eu comecei o jiu-jitsu na época de crise, daquela crise que teve no Japão em 2008, 2009. Então, para começo de conversa, eu não tinha nem condições de pagar a mensalidade da academia, né? Graças a um professor que hoje está no Brasil, eu traduzi as aulas para ele de português para o japonês e em troca ele deixou as mensalidades de graça para mim. Então eu só tinha condições de treinar, não tinha condições de pagar a inscrição de campeonato para estar competindo. E desde quando eu comecei faixa azul, faixa roxa, eu sempre pensava assim, pô, queria lutar um dia um campeonato europeu. Mas com o tempo foi passando assim e eu percebi que eu talvez não teria aquelas condições de ir para Portugal, que na época era em Portugal, de estar competindo esse evento tão grande que é o europeu da IBJJF. Depois de muitos anos, assim, passando o tempo, eu fui ter essa oportunidade em 2020, o ano passado. Depois de muito tempo que eu comecei o jiu-jitsu e já tinha perdido meio que, vamos supor, a esperança, até mesmo essa vontade de competir lá fora, porque eu já tinha uma certa idade também. E o meu foco já não era mais, talvez, competição. Meu foco era trabalhar, ganhar o meu sustento para que eu possa sustentar os meus filhos, a minha família e dar umas condições financeiras boas para eles. Então, o foco já tinha totalmente mudado. Só que depois de 10 anos que eu vim ter essa oportunidade no ano passado, que foi em 2024, onde eu tive a oportunidade de estar indo arbitrar o europeu em janeiro, foi em Paris. E dali eu segui viagem para o Brasil. Eu falei, cara, eu já estou aqui na Europa. Não imaginava que eu iria estar aqui na Europa arbitrando. Então eu vou aproveitar para estar competindo. E daí, engraçado que tive essa oportunidade em Paris. E esse ano também eu tive a oportunidade de lutar de novo lá em Portugal. Então, era uma ideia, era uma vontade minha que eu tinha quando eu comecei o jiu-jitsu aos 20 anos. E só pude realizar isso depois de 10 anos. Eu não esperava estar realizando isso depois de velho, né? Certo. Então, eu tive umas oportunidades de estar naquele tatame lutando, né, o europeu. E outro marcante, assim, foi um convite que eu recebi, talvez no ano retrasado, em novembro, de uma super luta na Malásia. E eu até me perguntei, mas por que queria convidar? Né, a gente tem tantos atletas bons, adultos, de 18 a 30 anos ali de idade, por que vai me convidar um cara de 34, 35 anos, que na época eu tinha essa idade? Mas por que eu? Não, mas a gente quer que você venha e tal. Não, tudo bem, né? Mas eu, com 30 e poucos anos, ter que fazer uma super luta, mas vamos, né? Vamos. E graças a Deus deu tudo certo, consegui ganhar lá na Malásia lá e dali eu fiz amizade até com os pessoal da Malásia, tanto com o meu oponente que eu tive a luta, a gente é amigo até hoje. E são os campeonatos que marcaram, apesar de eu não ter tido muita oportunidade de estar lutando, como eu te disse, né? Eu não tinha nem condições na época de pagar a mensalidade da academia. Era uma troca de favor ali que a gente fazia, e graças ao professor da academia do Dan Fight, que na época era o Santos, ter me oferecido essa oportunidade como tradutor em troca, ele deixava eu treinar de graça, que eu pude estar hoje continuando com o jiu-jitsu, senão talvez eu não teria continuado na época. Entendi. Hein, Paulo, teve umas pessoas que mandaram perguntas pra gente, eu posso fazer para você? Pô, que legal. A primeira pergunta é da Célia M.A. Ela não falou de onde ela é. Uhum. Obrigado, viu, Célia, pela pergunta. Quais ensinamentos do tatame você leva para a vida fora dele? Tem vários. Assim, é difícil escolher um, é difícil escolher
somente um. Ok. Mas eu acho que o mais importante, assim, no tatame, talvez dos ensinamentos, ou até mesmo que a gente cobra das crianças, talvez é a disciplina. A disciplina de cada criança, tanto nossa também, eu acho que é importante. A gente percebe-se depois de muito tempo praticando jiu-jitsu, porque são nada 14 anos, talvez, 13, 14 anos, 15 anos praticando. E é uma coisa que a gente continua praticando mesmo depois de tantos anos. E a gente percebe que mesmo depois de tantos anos praticando, tem coisas que a gente pode melhorar. Tem coisas que a gente está aprendendo, que a gente aprende vamos por dizer, depois de velho. Então, a disciplina de continuar, de praticar, de estar ali, deixar o orgulho de lado e ser constante naquilo é o que ainda continua me ajudando a desenvolver, a melhorar a cada dia. Então, a disciplina eu acho que é fundamental na parte do judô. Tem várias outras coisas também, humildade, disciplina. A gente cobra muito das crianças, principalmente no judô. A gente tem aula de judô na academia. O professor de judô, ele foca muito na parte do agradecimento. Sempre seja grato ao seu parceiro. Então, até mesmo no treino, até mesmo na hora da luta, do sparring que a gente faz, a gente sempre cumprimenta, agradece. Então, tem vários aspectos assim que a gente pode trazer aqui no vídeo, o que é e o que a gente pode levar para a vida toda, mas a parte de ser disciplinado e ser constante naquilo tudo que você faz. Hoje eu faço jiu-jitsu, mas caso contrário eu não fizesse o jiu-jitsu, eu teria que ser disciplinado e constante no que eu estou ali trabalhando no momento, talvez no meu projeto, no meu trabalho, ou na academia de musculação. Tá. Em tudo que você for fazer, ser disciplinado e manter a constância. Entendi. E Paulo, eu que não pratico, né, artes marciais, o que eu admiro muito, né, tanto no jiu-jitsu como no judô, é que na luta, né, você, não é essa palavra, não é agredindo, mas assim, você está, assim, você tem que atacar o seu oponente, né, mas isso, dentro do esporte, exige essa disciplina, né, como se diz, esse respeito com o seu adversário, né? Eu acho isso bonito, né? Na arte marcial, né? Sim, tem muita gente que eu acredito que talvez você deve ter visto também pessoas falando que a falta de respeito é eu aliviar para o meu oponente, Ok, certo, para o meu parceiro de treino. certo. Tem muita gente que tem essa ideia também, que é uma falta de respeito. Se nós dois estamos no tatame treinando, se eu tenho respeito pelo meu oponente, eu vou dar o meu melhor ali Certo. contra ele. Ok. Então, apesar de eu talvez ter um pouco mais de talento, talvez ter uma condições físicas melhor do que o meu oponente, onde eu sei que talvez ali eu tenho mais possibilidade de ganhar do meu oponente, Tá, mais vantagens. mas eu ali brincar ou, né, fazer uma luta fake, né? Eu estaria faltando com respeito ao meu oponente. Certo. Então, a melhor maneira assim, de eu demonstrar respeito para o meu oponente, tem muita gente que fala sobre isso, é eu dando o meu melhor contra ele. Ok. E ele, em troca, ele vai dar o melhor dele contra mim. Certo. E ali vai prevalecer quem é o melhor. Tá. E essa é uma forma mais, assim, uma forma, talvez hoje na área de combate, uma forma de você demonstrar respeito. Talvez seria falta de respeito se eu chegasse lá todo arrogante, Sim. brincasse com ele, porque eu tô uma vantagem melhor, tanto físico como mental, como, entendeu? Talvez se eu aliviasse, por aliviar, ele sentiria-se desrespeitado. Certo. E tem gente que vai concordar com essa ideia, né, com essa forma de pensar, e tem gente que talvez vai discordar. Ok. Mas eu, particularmente, quando treinava, principalmente com esses hoje profissionais de jiu-jitsu, reconhecido tanto mundialmente como nacionalmente, e eu, quando sinto que eles estão aliviando para o meu lado, eu me sinto incomodado. Ah, ok. Porque apesar de eu mantenho os meus treinos até hoje, né, Certo. independente de ser organizador árbitro, eu procuro estar treinando todos os dias ali, meio-dia e meia, quando é possível, quando o tempo me permite, com as molecadas que são hoje profissionais, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente. Então, eu tô ali com as molecadas de 18, de 15, 16, de 20, 25.
E eu sinto a diferença. Eles não tem como, eles têm gás, Certo. eles têm um físico, eles estão no auge da idade, enquanto eu só estou na idade aqui que, se eu não manter, eu vou cair. Tá, ok. Então, quando eu sinto que eles estão aliviando pro meu lado, eu me sinto um pouco incomodado com isso. Eu não quero que eles aliviem pro meu lado. Eu tô ali para treinar. Se eles tiverem que bater em mim, que eles batam. Certo. Mas não aliviem pro meu lado. Entendi. Então, acho que, principalmente no tatame, no mundo do jiu-jitsu, ninguém quer ser um parceiro assim de descanso. Ah, ok. É aquele cara que você Certo. vai escolher na hora que você tá cansado, né? Ok. Pô, quero dar uma descansada, vou com Certo. mais, talvez, vamos se dizer, um menos graduado, um mais fraquinho. Não. Então, ninguém gostaria de se sentir dessa maneira. Então, Entendi, cara. talvez eu me sentiria assim, um cara que aliviasse pro meu lado talvez um pouco de falta de respeito, ou talvez alguém iria entender interpretar de uma outra maneira. Certo. Mas eu acho que acredito que ninguém gostaria. Então, a melhor forma de você demonstrar respeito pro seu oponente é você combatendo ele frente a frente, dando o seu melhor. Então, aí vai, como você falou, a progressão, eu avançar, eu tentar posições melhores, eu tentar chegar à finalização. Certo. E no final nós iríamos cumprimentar um ao outro e agradecer pela luta Ok. E tudo certo. É tudo esporte. certo. Que legal, cara. Que legal. Paulo, a segunda pergunta, né, é do Characeu. Paulo Riga, ele é de Gifuquem. Certo, certo. Paulo, obrigado aí pela Moça. pergunta. Você acredita que o jiu-jitsu pode ser uma ferramenta de inclusão social, principalmente para brasileiros que vivem no Japão? Acredito que sim, acredito que sim. Como eu acredito que eu comentei contigo na semana passada, tem país hoje, né, no Emirados Árabes, tanto em Dubai, Abu Dhabi, hoje é obrigatório a prática do jiu-jitsu em escolas, né, em Que escolas, legal. talvez até, não sei se é polícia militar lá, no exército, enfim. Para tudo, acho que o árabe gostou tanto, né, o dono do país gostou tanto que ele colocou como prioridade a prática Do a jiu-jitsu. obrigatoriedade de praticar o jiu-jitsu como uma inclusão social. Que legal. E acredito que no Japão também. A gente tem um lado positivo que é chamado Brazilian Jiu-Jitsu. Então é um esporte brasileiro na cabeça deles. Apesar de ter vindo do Japão para o Brasil, é conhecido mundialmente como Brazilian Jiu-Jitsu. Então é uma inclusão social, é uma ferramenta, sim, muito importante, porque, como eu disse, eu consegui hoje fazer muitas amizades com muitos japoneses e ter esse contato, essa conexão com os japoneses é graças a uma ferramenta em comum que nós temos, que é o Jiu-Jitsu. Então, na escola, no trabalho, né, tem empresas hoje que colocam o jiu-jitsu como, né, uma parte da empresa, porque, né, todos aqueles empregados dessa empresa têm uma academia onde ele pode praticar o jiu-jitsu de graça. E como também já teve japoneses que falaram para mim que a gente só cria uma finalidade, uma confiança entre nós dois quando nós praticamos jiu-jitsu junto, quando nós saímos na mão junto, quando nós treinamos, lutamos, fazendo um sparring, porque a gente vai diminuir aquela distância que tinha entre nós, a gente vai criando uma conexão. Um intercâmbio. E quem não treina junto, quem não faz esse sparring, acaba que não criando essa conexão. Acaba que sendo duas pessoas assim, só parceiros de trabalho. E isso eu já senti no trabalho, onde eu trabalho na academia também, com as pessoas que eu tenho a oportunidade de estar treinando e enrolando, eu crio essa conexão com mais facilidade, enquanto tem umas pessoas ali que eu não tenho essa oportunidade de estar treinando junto, eu não crio essa finalidade. Não tem a gente se cumprimenta, mas não tem aquela intimidade como se a gente estivesse treinando. Então, acredito que nas escolas japonesas, tanto para crianças, né, eles vão criar amizade, laços de amizade, tanto com brasileiro, com pessoas dos Estados Unidos, Brasil, Europa. Aqui no Japão, se eles praticarem jiu-jitsu, se tiverem japoneses que praticam jiu-jitsu também, essas crianças vão ter amizade com esses japoneses. Esses japoneses talvez não vão olhar pra gente com a forma como olham os estrangeiros, né? Porque todo mundo acha que quando veio para essa época de 1900, pouco sofreu algum preconceito, Sim. né? E normalmente quem pratica o mesmo esporte tem essa ferramenta em comum, jamais acredito que esses japoneses vão olhar para as pessoas com um olhar de preconceito, Sim. né? Com uma distância assim. Sim. Não. Então acredito que o jiu-jitsu é uma ferramenta assim de uma importância que acaba que unindo as pessoas. Através dessa ferramenta em comum que nós temos, nós conseguimos diminuir essa distância que tem entre nós, conseguimos criar amizades, conexões, tanto entre japoneses, independente da nacionalidade. É muito mais fácil quando se tem algo em comum do que quando não se tem
Então, acredito que o jiu-jitsu é, sim, uma ferramenta muito importante para uma inclusão social, tanto para os estrangeiros aqui no Japão, quanto para japoneses entenderem mais o nosso lado como brasileiro também. Entendi. Hein, Paulo, eu comecei pouco tempo a fazer entrevistas, né? E isso que você está falando, eu também senti no universo do samba, do carnaval, porque veio dois passistas de samba darem aula aqui no Japão, e eu entrevistei eles. E eu senti o universo, né, do samba, é o que você fala, essa inclusão, né? E o que eu senti aqui de você é que os japoneses te respeitam muito aqui, né? Como professor, como árbitro, eu vejo o jeito que eles te cumprimentam, é diferente, né? Sim, Isso é então, legal, né? é graças ao jiu-jitsu. Graças ao Sim, jiu-jitsu. Que nem eu comentei com uma pessoa na academia. Se eu não tivesse o jiu-jitsu, talvez na minha vida, talvez eu nunca teria esse contato com eles. Talvez eles não olhariam para mim olham hoje. como olham hoje. Tá. E é claro que vai da pessoa também. Sim, Não vou ser aquele cara arrogante de querer achar que eu posso botar a ordem e querer que, né, agora vocês vão me respeitar. ok. Então é graças a essa ferramenta que nós temos que nós podemos demonstrar também o nosso lado Sim, caloroso, que é o brasileiro, o ok, nosso lado talvez engraçado, o nosso lado um pouco mais humilde. ok. Então é uma ferramenta em comum que nós temos entre nós dois que acaba que unindo as pessoas. Então, graças ao samba, e muitos japoneses, né, talvez muitos, não sei se são poucos, mas tem alguns que praticam tanto samba, tem banda de pagode, hoje japoneses cantam em português. Sim, Então, só de você ter essa ferramenta em comum, você acaba aqui criando uma conexão com... Eles te veem de uma maneira diferente. verdade. Eles querem aprender de você. E como eu te disse, apesar por ser Brazilian Jiu-Jitsu, eles conhecerem mundialmente, ser reconhecido hoje como Brazilian Jiu-Jitsu, não o, vamos supor, japonês Jiu-Jitsu, eles querem chegar, quem pratica, eles querem chegar perto de um brasileiro e, Ah, pô, tu pratica Jiu-Jitsu, eu também pratico, então eu quero, vamos treinar um dia, qualquer que academia que você é, então é uma ferramenta em comum que acaba aqui unindo as pessoas. que legal, cara. Que legal. Legal. Parabéns aí Nossa, pelo seu trabalho. Paulo, a terceira pergunta é do Lucas Takara Rodrigues, da Traduções LB. Obrigado, viu, Lucas? É um pouquinho longo o texto dele, mas é certo. bem interessante a pergunta. Ele escreveu o seguinte: Oi, Edson. Eu tenho uma pergunta para o professor Paulo César Yagnuma. Eu gosto muito de artes marciais. Já treinei karatê por 4 anos e tenho grande respeito por essa prática. A minha dúvida é sobre crianças que sofrem bullying. Muitas vezes pensamos que colocá-las em uma arte marcial pode ser uma boa forma de ganhar confiança e aprender defesa pessoal. Mas também existem crianças que simplesmente não têm afinidade com esse estilo, não gostam ou não se adaptam. Forçar contra a vontade pode acabar ferindo a personalidade da criança, em vez de ajudá-la. Na sua experiência, o que o senhor acha sobre isso? Já se deparou com alguma situação parecida? Ressaltando que o jiu-jitsu realmente, se você for ver a minha personalidade antes de começar o jiu-jitsu, quando depois de começava, com certeza mudou muito. Apesar de ter contato com o esporte, eu só fui me tornar talvez essa pessoa confiante depois que eu comecei o jiu-jitsu. Talvez eu só fui me tornar comunicativo assim depois que eu comecei o jiu-jitsu. Talvez o jiu-jitsu me ajudou muito a ser confiante, a andar mais tranquilo pelas ruas, andar ali, não com o peito estufado, mas eu consigo olhar no olho das pessoas. Talvez antes do jiu-jitsu a gente estaria tímido, cabisbaixa, com medo. Então, o jiu-jitsu é um esporte, assim, por estar praticando há muitos anos, acabou que ajudando, assim, a desenvolver uma confiança, Autoconfiança, autoconfiança, autoestima. autoestima, um estilo próprio de vida também. Então, desenvolve muitas áreas da sua vida, assim, acaba que desenvolvendo muito. É claro que tem a tendência das pessoas também. Você talvez já tenha uma certa tendência em ser arrogante. Então, às vezes, o jiu-jitsu acaba impulsionando demais isso. A pessoa acaba que sendo
o mais durão da academia acaba que muitas vezes acabando se tornando arrogante, é claro que tudo vai ter que precisar de um equilíbrio. E tem pessoas que já têm uma reação ao contrário. Uma pessoa que já era mais arrogante, mais nervoso, ele consegue ficar mais calmo. Ele consegue controlar mais a arrogância, ele entende mais sobre a humildade, a disciplina, o respeito, tanto pelos graduados quanto pelo menos graduado, a hierarquia. Então, tudo vai depender de como que a gente vai trabalhar com a pessoa para desenvolver os pontos positivos e regularizar aqueles pontos negativos que estava ressaltado demais. Então, cada pessoa vai ter uma reação diferente. Cada pessoa vai ter igual a criança. Tem criança que, se eu colocar no tatame, eles vão adorar e vão querer só treinar aquilo. Não vai querer saber de futebol, de tênis, vai querer jiu-jitsu. E tem crianças que já não vai ter aquela mesma reação. E na questão de obrigar uma criança a treinar, é claro, não é muito bom. Não é muito bom. Eu já tive épocas assim do meu filho, no início ele treinar bem, ele gostava de treinar, ele queria treinar, queria competir. Depois de ter lutado alguns campeonatos que ele ganhou e que ele perdeu, né? A maioria das vezes acho que ficou em terceiro, né? Sempre perdeu ali na semifinal. E isso acabou que chateando ele um pouco. E teve uma época assim que ele tá voltando agora, mas teve uma fase ali um período bem curto assim, que ele não queria mais treinar. Ah, ele sentia frustração. Talvez ele falou, não quero mais saber de jiu-jitsu, não quero mais competir, não quero mais treinar jiu-jitsu. Mas eu sempre estive ali cobrando um pouco dele, né? Vai depender de como a gente vai cobrar também. Eu não posso obrigar, mas eu tenho que explicar o porquê. Ok. E hoje ele voltou a treinar, né? Tá, então depende muito da academia também. A academia que é um pouco mais rígido, né? Não é que tá errado, né? Mas a academia já tem um grupo fixo de pessoas que entendem que ser rígido é importante para a competição. Mas uma pessoa que está ingressando ali um pouco, quando pega uma academia muito rígida, se sente oprimido, não consegue acompanhar o treino. Então aí talvez seja necessário uma academia que faça um trabalho mais assim divertido, para que a criança venha sentir interesse. Pô, é divertido treinar, é legal. E o ambiente. Que nem quando meu filho começou a escola japonesa no primeiro ano, que foi o ano passado, eu não sabia falar nada de japonês. Então ele não conseguia criar amizades ali dentro. Certo. Mas quando eu pegava ele e levava ele pro jiu-jitsu, apesar de ele não falar inglês e japonês, ele brincava ali com os japoneses, com os ingleses que treinavam ali na academia com a gente em Tóquio. Independente de não conseguir se comunicar, mas brincava. Brincava de jiu-jitsu, brincava de chutar uma bolinha ali, uma bolinha aqui, brincava de pega-pega, fazer uns trabalhos recreativos assim, divertido para as crianças. Então ele brincava com outras crianças, conectava com outras crianças, graças ao jiu-jitsu, aquela classe de jiu-jitsu. Mas não sabia se comunicar. Aí quando ele foi se comunicando, conseguia se comunicar falando japonês, aprendeu japonês, ele começou a criar amizades na escola, no qual ele queria só ficar no videogame, só queria sair com aquela galera da escola, não queria ir mais pro jiu-jitsu. Certo. Mas aí uma coisa que eu não obriguei, mas eu sempre cobrei, conversei com ele de que é importante que você pratique o jiu-jitsu para sua autoconfiança, para você aprender a saber se defender quando for preciso, tá? Se você não quiser competir, não precisa competir. Certo. Mas o meu compromisso contigo é aquela 2 vezes, 3 vezes por semana ali na academia, tá? Quando você estiver cansado, beleza. Mas vamos tentar ir amanhã então. Ok. Então é sempre tentando ali trabalhar com a criança, de criar na criança o interesse de estar cumprindo aquele combinado com o pai, com a mãe. Tem que ver muito bem a academia também. De início não pode ser muito aquela academia que vai cobrar da criança, não pode ser muito rígido, talvez tem que ser um pouco mais assim divertido, que nem eu falei, para que ele comece a brincar com outras crianças, achar divertido e ali então criar um interesse de continuar. Certo. E pro meu filho eu sempre falo, se você estiver cansado da escola, não tem problema faltar à escola. Mas é uma coisa, você não pode ficar faltando à escola e também não ir pro jiu-jitsu. Ou você pratica 100% aqui, dá o seu melhor aqui, e aqui a gente vai tentar, né, equilibrar, né? Quando você estiver cansado, você descansa e tal. A gente vai moderar. Agora, caso se um dia você chegar para mim e falar, não quero treinar, então aí é o seguinte, você vai ter que dar o seu 100% aqui na escola. Certo. Entendeu? Então, obrigar talvez não seria tão interessante, mas seria importante criar na criança um interesse e aí aquele ambiente legal para que a criança queira estar ali com outras crianças praticando.
Aí, caso futuramente nessa criança despertar o interesse de ele falar, não, eu quero ser um profissional de jiu-jitsu, então aí agora a gente senta, agora então você vai ter que ir por um outro caminho, que é muito mais árduo, rígido, e vai ter muito mais cobrança. Mas aí vai ter que partir da criança. Entendi, entendi. Paulo, você falou você como exemplo, né? Mas tem alguma outra situação, alguma outra criança? Qual foi a maior transformação que você já viu em uma criança através do jiu-jitsu? Através do jiu-jitsu? Sim. Através do jiu-jitsu eu tive crianças assim que... é, muitas crianças, quando começaram o jiu-jitsu, eles não conseguiam fazer nenhum aquecimento, não levava jeito. Muitas crianças se sentiam assim, realmente, apesar de vir na aula, eles não tinham interesse, eles não demonstravam interesse. Interagir, Eles em participar. iam por obrigação. E na maioria das crianças em Tóquio, não é nem a mãe nem o pai que traz. Eles têm babá. Ok. Então, na maioria das pessoas ali em Tóquio, pelo menos na região que eu tô, eu achei engraçado isso, porque só aqui que eu vi isso, os pais que contratam babás para que leve seu filho para a escola, busca, leve para academia. Então, já tem um cronograma da criança que o pai e a mãe devem montar e a babá só cumpre esse cronograma levando a criança do... Certo. Então, Os compromissos, os né? compromissos. Então, as crianças que chegavam lá, muitas vezes não era nem o pai nem a mãe que estava assistindo a aula, eram as babás. Então, para babá, se a criança está praticando bem ou não, se está fazendo direito ou não, acho que talvez não importa, então. Ela tira algumas fotos ali, manda pro pai e pra mãe para falar que está na academia. E a gente percebia um certo desinteresse das crianças e um certo desenvolvimento assim lento, né? Desenvolvia devagar. Apesar de a gente estar tentando ali ensinar o jiu-jitsu, ensinar, no outro dia já esquecia, já não fazia questão de lembrar. Não dava o seu melhor, ficava simplesmente deitado no tatame, né? E depois de 1 ano, 2 anos trabalhando com essas crianças, hoje eu tenho crianças assim que competem em alguns campeonatos, né? São poucas crianças, porque a gente está num trabalho difícil agora de crianças que a gente está tentando, né? São muitas crianças que não tinham interesse de início quando começamos, então a gente está tentando criar em cada um deles o interesse para querer melhorar. Mas algumas dali de dentro, comparando ao que eu vi, mudaram muito. Hoje fazem aquecimento certinho, tem umas ali que já compete, ganha campeonato. Teve alunos assim que... Esse de brasileiro também. Teve um brasileiro que quando eu cheguei lá, ele era muito... Ele reagia muito ao sentimento dele. Então, se ele sentia raiva, ele logo já batia. Se ele sentia raiva, ele logo já chutava. Se ele sentia raiva, ele logo já chorava. Então, era muito... Ele reagia fácil. Ok. Qualquer situação que acontecia com ele, uma pancada ali, ele já ficava nervoso, já batia no outro amiguinho, empurrava. Tinha uma reação assim muito... Era impulso. Impossível. Era impulsivo. Então, essa criança assim já teve assim de início... Pô, não dá pra continuar aqui pro japonês. Quando eu cheguei, já tinha esse problema tal, Ok. de falar, pô, não dá pra essa criança continuar, porque ela é muito impulsiva, acaba que batendo em outras crianças, não é legal. Realmente, mas o meu foco com essa criança, né, não foi, talvez, colocar ele em campeonato para que ele seja campeão. O meu foco nessa criança de início foi como que eu vou controlar esse emocional dessa criança, como que eu vou ensinar ele que muitas vezes acaba que batendo sem querer, mas não é porque bateu sem querer que eu tenho que ser impossível em bater em outra criança. Tá, revidar. Eu não posso revidar. Ok. Né? Como que eu vou controlar? Depois de muitos anos trabalhando com essa criança, principalmente nessa parte emocional, de controlar o emocional dele, de não ser impulsivo, mudou muito. Então essa criança, para mim, assim, aqui em Tóquio, desde que eu cheguei, talvez foram 6 meses, 1 ano, para que essa criança hoje, apesar de muitas vezes tomar pressão durante o rola, não reage mais de forma assim impulsiva, de querer bater, chutar, empurrar, né? Entendi. Teve épocas assim que realmente ele perdeu um treino ali, ele começa a vir aqui chateado, chorar, mas hoje ele agradece também. Antigamente, talvez ele ficava com raiva, não queria nem olhar na sua cara, já saía andando com raiva, já. Mas hoje não. Hoje, mesmo perdendo, mesmo às vezes com aquela cara de choro, eu falo, cumprimenta, agradece, não tem problema perder, vamos melhorar para a próxima.
Então, essa parte emocional dessa criança talvez foi muito marcante para mim também. Que legal, disciplina e autocontrole. Sim, o autocontrole talvez era o que mais faltava para essa criança, porque qualquer ação minha tinha uma reação rápida, Certo. né? Tanto em palavras quanto em conduta, em atitude. Então, o autocontrole talvez foi o que mais levou tempo, assim, para cada criança tem uma coisa que a gente trabalha. Entendi. Autocontrole, disciplina, o respeito, prestar atenção também. Hoje em dia, muitas crianças não conseguem prestar tanta atenção, né? Tá, déficit de Muita atenção. informações, né? Então, é muita informação. Às vezes é difícil você ficar meia hora sentado e ouvindo a mesma explicação, a mesma posição. Entendi. Então, acaba que desenvolvendo várias partes, como eu disse no início. O jiu-jitsu acaba que desenvolvendo várias partes. Disciplina, respeito, humildade, autoconfiança, autocontrole. Ok. E acho que muitos outros professores também pode ressaltar outros aspectos também que o jiu-jitsu desenvolve. Amizade, confiança. Certo, certo. Pô, que legal, Paulo. Hein, Paulo, a última pergunta, né? Na verdade, não uma pergunta, é um recado pedindo para dar para você. É a Luzia e a Gnuma. Minha mãe. Mas... Obrigado, viu, Luzia? Foi ela que, Foi ela que, né, né? agradecer também, porque Sim, fez a colocou a gente, conexão, né? fez essa conexão aí. Hoje a gente está aqui fazendo essa gravação. Tá, tá. O recado dela foi assim: Edson, nenhuma pergunta, só um recado para ele. Edson, por favor, diga que o amo muito e estou com muitas saudades. Estamos indo visitar ela lá, qualquer dia estamos indo visitar. A gente hoje, ela mora lá em Saitama, né? Então a gente eu tô morando em Kawasaki agora justamente por causa da academia, porque antigamente para eu sair de casa para essa academia era 2 horas e meia para ir e 2 horas e meia para voltar. Então eu gastava 5 horas por dia. Então a gente mudou, a gente ficou um pouco distante, assim, eu tô em Kawasaki, agora ela tá lá em Saitama, mas sempre que possível a gente tenta visitar, as crianças também estão com saudade. Qualquer dia estamos aí, Ok, passeando por aí. legal. Ô, Paulo, e quais são os seus próximos passos, objetivos dentro do jiu-jitsu, aqui no Japão ou fora do Japão? Eu sou, assim, talvez a gente conversou um pouco semana passada, não vou dizer que eu sou bem ativo, mas eu sou uma pessoa que sempre que possível quero melhorar, quero progredir, quero tá em patamares assim. Ok. Se eu cheguei aqui, eu quero ir um pouco mais acima. Tá, mudanças para melhor. Eu acabo que nunca me conformando com, né? Então já teve pessoas falando, pô, tá abrindo uma academia em tal país, você não pensa aí? Falei, cara, tô estabilizado aqui agora, mas pô, seria bacana se eu pudesse, de repente, tomar igual eu fiz lá em Sapporo, tomar essa decisão de me mudar para um país que eu desconheço Sim. né? Desculpa Então, cortar um pouquinho, assim, a gente estava conversando, né? Não falando que é ruim ou é bom, mas a cultura japonesa, ela é mais acomodada nessa parte, né, Paulo? De coisas sobre mudanças, né? acredito que sim, acredito que se uma coisa está dando certo, né? Se aquele manual, né? Se Sim, aquela regra, se aquele manual tá que existem funcionando até hoje, empresas, que tudo. já tá 10 anos fazendo aquele manual. Se aquilo tá hoje, às vezes você é um brasileiro que vem de fora, porque o japonês ele é bem sossegado, ele vai ler aquele manual e ele não vai dar uma ideia ali pro cara superior dele para que tal mudar isso para ficar desse jeito e ficar mais fácil. Porque para mudar aquilo vai ter todo aquele processo de pedido, autorização e não sei o quê. Então o cara também que vai ouvir isso fala, não, melhor faz do jeito que porque já tá dando certo há 10 anos, há 20 anos. Então não se mexe em algo que tá dando certo. Ok. E eu diferente, eu acabo que, cara, pô, assim ficaria melhor. O que você acha de mudar assim? O que você acha de tentar desse jeito? O que você acha Então eu acabo que nem eu disse, eu quero sempre estar melhorando, quero estar sempre progredindo, quero estar sempre buscando coisas novas. Eu acho que eu nunca vou estar satisfeito com. Quero melhorar, se possível, quero melhorar, quero ter mais conhecimento. Uma coisa que eu estive lá agora em Las Vegas trabalhando e o diretor de arbitragem nosso comentou também que hoje em dia o nível de arbitragem vem crescendo muito. Sim. Então, se eu e você temos o mesmo nível de arbitragem, mas você fala português, japonês, inglês e eu só falo português, quem que ele vai escolher? Sim. Quem é mais qualificado? Apesar de você ser um atleta, competidor e tal, mas a gente, de arbitragem, a gente tem o mesmo nível. E eu preciso de um árbitro, não um atleta.
e você fala português, japonês e inglês. E eu sou campeão, não sei das quantas, tal. Mas só falo uma. Mas de trabalho é o mesmo nível. Mais de fora do trabalho, o que você tem a parte de destaque? Eu falo inglês, eu sei mexer em computador, eu sou designer, eu sou isso, eu sou um cameraman, faço edições de vídeo e tal. Então tudo isso acaba aqui contando no final. Tudo isso acaba aqui dando um destaque para você no final. Então é bem provável que você seja chamado e eu fique aqui. Então ele ressaltou muito, apesar da idade dos árbitros hoje, que a maioria dos árbitros talvez tem 30, 40, tem uns de 20, né? Aprenda inglês, aprenda a melhorar, progredir, aprenda a melhorar seu currículo. Então, acho que não é porque a gente é bom que a gente sempre vai estar, que a gente vai ser, vamos dizer, a gente vai ser indispensável. Não, se a gente é possível melhorar, tem que melhorar, porque mesmo melhorando, a gente pode ser trocado de um dia para o outro por qualquer outra pessoa. Sim. Mas se eu continuar melhorando, eu vou talvez dificultar essa troca. Eu vou retardar essa troca. Quando a idade chegar, não vai ter jeito, vai ter que trocar. Mas se eu continuar me progredindo ali, vou aprender inglês, vou aprender japonês, vou aprender o português. É muito importante você ver também que tanto banner, pódio, medalha, é tudo design. Então, um cara que, pô, eu sei fazer design, quero uma oportunidade, pô, me dá uma oportunidade de fazer design. Quero desenhar as medalhas, quero desenhar o banner do campeonato, quero desenhar o pôster. Já é um destaque diferente. Então, eu acabo que sendo essa pessoa que estou ali, mas acabo que sendo ansioso demais. Eu estou ansioso demais para procurar uma oportunidade ali para o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer, o que eu posso ser, o que eu posso deixar de ser. E isso não é diferente na prática do jiu-jitsu também. Apesar de estar ali praticando ser faixa preta, eu poderia parar, ficar sentado ali na academia só dando aula e só trabalhando com o evento. Mas não, sempre que possível eu tô ali com as molecadas para tentar aprender, para tentar sugar daquelas molecadas ali o que eu posso melhorar. E isso acaba que me ajudando tanto como talvez atleta, tanto talvez como organizador. Eu consigo entender melhor os sentimentos dele, tanto como árbitro. Quando eu estou arbitrando, eu entendo o que eles estão tentando fazer e o que não deixando de fazer. Então é interessante você sempre ser um cara insaciável, vamos dizer, sempre estar buscando ali para vamos melhorar, vamos ter umas ideias diferentes. E no Japão é um pouco mais assim, eles vão mais pelo caminho mais seguro. Certo. Vamos com mais paciência, vamos com mais tranquilidade, qual que é o passo mais seguro que a gente pode dar passo a passo. Ok. Então isso acaba que muitas vezes me deixa um pouco incomodado, porque eu já quero Ok. Instinto brasileiro. eu já quero Sim, sair sim. correndo enquanto eles não vamos engateando para ver se essa rua, se essa estrada é segura mesmo ou não. Ok. Talvez essa diferença também um pouco da cultura brasileira com a japonesa. Entendi. E então, assim, resumindo, você quer ir para fora do Japão? Você quer expandir o jiu-jitsu para outros países? Sim, se eu tiver a oportunidade, assim, não sei qual é a decisão que eu tomaria no dia, né? Vai depender muito do meu dia, mas os meus objetivos daqui para frente claro, trabalhando em conjunto com a Federação Japonesa. A gente tem muito japonês, tem muito gringos participando hoje também, mas querer trazer também um pouco mais dos brasileiros, né? Como eu comentei contigo, tem várias federações aqui no Japão. Sim. Tem uma federação japonesa, tem uma federação só de brasileiros, né? Talvez é mais fácil para os brasileiros praticarem aqui, porque já tem mais aquela finalidade entre brasileiros, né? Talvez. Então talvez seja mais fácil para eles, né? Pegar uma federação ali mais brasileira, mais, né? Apesar de todas as federações, todas as pessoas que trabalham com o jiu-jitsu ser importante para que o jiu-jitsu cresça tanto no Japão como mundialmente. Meu objetivo, talvez hoje, estando aqui no Japão, sendo um pouco mais realista agora, trazer mais competidores brasileiros para cá, expandir mais esse trabalho da Federação Japonesa para a comunidade brasileira, aproveitando tanto essa entrevista que eu possa expandir, que a Federação JBJJF, que é uma federação bem antiga aqui no Japão, de federações japonesas, inclusive são japoneses que fizeram que nem eu, pegaram uma passagem para o Brasil para ir tentar aprender o jiu-jitsu lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Que legal. Tem uns que foram para o Pará, para não sei onde, Rio, São Paulo, e voltaram com toda essa bagagem de experiência para desenvolver a Federação Japonesa, que hoje é essa Federação Japonesa.
Então são pessoas que realmente trabalharam em prol do esporte, né? São japoneses que realmente trabalharam em prol do esporte. É claro que tem uma cultura diferente, ideias diferentes, forma de trabalhar diferente, mas o meu objetivo aqui é ajudar a Federação Japonesa a desenvolver, tanto para os japoneses como para gringos, tanto quanto para os brasileiros poderem ter mais oportunidades, mais acesso ao nosso campeonato, ao nosso trabalho, a forma como nós trabalhamos, a forma como é a regra que nós usamos e, e resultando, né, e consequentemente expandir mais os praticantes de jiu-jitsu aqui no Japão. Que legal. Paulo, para quem quiser começar agora, o que ele tem que fazer? Eu vou deixar seu contato aqui na tela, né? Uhum. Tá? Mas em termos de custo, é caro frequentar uma academia de jiu-jitsu, campeonatos, kimono. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Antigamente, assim, quando eu comecei o jiu-jitsu, eu jamais imaginei que o jiu-jitsu seria um esporte que hoje iria me sustentar e tanto atletas teria condições de ser sustentado pelo jiu-jitsu, viver do jiu-jitsu. Eu jamais imaginei que chegaria a esse ponto, né? Porque na época a gente só pagava para que, né? Hoje tem atletas que recebem para competir, né? Hoje mundialmente. Então o jiu-jitsu cresceu muito e consequentemente com esse crescimento, antigamente a gente via aquelas academias não de fundo de quintal, mas qualquer espaço que você pegava num galpão, você colocava o tatame ali no chão e ali virava uma academia. Ok. Hoje em dia as academias em Tóquio precisam ter chuveiros, precisam ter um vestiário ali confortável para a galera. Tatame é diferente, né? O visual da academia é diferente. Então, as academias mudaram muito. As academias estão Estruturadas. estão bem estruturadas. Tem muitos japoneses que falam assim: nós vamos abrir uma academia que seja legal para as pessoas ficarem também postando no Insta. Então eles pensam em tudo, né? Uma academia, hoje tem uma academia lá num tal andar que consegue ver assim. Tem academias assim que tem um chuveiro espaçoso, né? Só faltou ter sauna ali dentro da academia para que você pudesse perder peso. Então estão muito mais estruturadas, mas inconsequentemente o valor também aqui em Tóquio, as academias estão bem mais alto. Ok. Então tem mensalidade de 20 mil, tem mensalidade de 30 mil. Hoje em dia tem academias que tem lavanderia na própria academia, onde você pode deixar seu kimono ali guardado. Então eu treino, eu uso meu kimono, jogo ali no cesto. O staff vai lá, coloca na lavanderia, bota para secar, dobra, no final tá lá na sua gaveta, no seu armário de volta. Aí você parece um time de futebol, né? Você já chega no seu vestiário, já tá seu kimono ali, sua hash guard ali, sua faixa ali, tudo pronto, você só pega e se troca e treina. É um atleta profissional. Mas aí é um preço já um abuso que você vai pagar a parte. Então assim, se tornou um esporte, assim, principalmente nos Estados Unidos, tem academia que é de $300 a mensalidade, $400, tem academias no Brasil que é R$ 350 a mensalidade, 200, 150. Então vem se tornando assim um esporte muito, vem crescendo muito e consequentemente vem se tornando um esporte também caro de se praticar. E é claro que tem academias brasileiras ainda em Guma, tanto em outros lugares, tem aquele padrão de mensalidade que a gente sempre conhece, 10 mil mensal, criança é 7 mil, 6 mil. Então depende muito da região que você está, depende muito do lugar que você está, os valores vão mudar muito. E a primeira coisa que nós precisamos é um kimono. Certo. Um kimono. Hoje eu trabalho assim em conjunto com a Kings, né, que é uma marca de kimono. É reconhecida mundialmente, que é o principal patrocinador da Federação Internacional. Então, ali também tem kimonos assim, dos mais baratos de 12.500 até os mais caros de 26 mil, 29 mil. Quanto faixa, né? Então, o que eu precisaria para começar agora é procurar uma academia, de preferência, um conselho meu, seria uma academia perto da sua casa. Porque até você criar uma disciplina, uma constância naquilo que é novo para você, você vai levar muito tempo. No começo vai doer, no começo você não vai querer ir, no começo você vai estar cansado. Mas até você superar essa parte difícil para fluir, eu acho que se uma academia é longe, fica mais difícil ainda. Pô, é longe, gasto meia hora, 40 minutos para ir para academia. Então, nada melhor do que você ter uma academia muito perto, que seja de fácil acesso para você da sua casa.
procurar saber das mensalidades que caibam no seu bolso. Eu não tive condições de pagar mensalidade no início, então, e também os kimonos, vai da preferência da pessoa, do gosto da pessoa, mas de início você pode pegar qualquer kimono barato. Tem academias hoje brasileiras assim que tem kimono de sobra. Ele fala, não, eu te empresto esse kimono por um mês, aí você treina. Se você gostar, depois você compra um. Então, acredito que o primeiro passo, o mais difícil, é você chegar na academia, na porta de uma academia. Depois que você chega ali, se for um professor brasileiro, você vai conseguir desenvolver bem. O professor vai te explicar, você vai entender, você vai saber por onde começar. Mas procure uma academia perto da sua casa, eu acho que é o mais ideal. Longe já fica difícil pelo tempo que você Frequentar. E no início vai ser difícil, vai doer tudo, vai doer, vai incomodar, você vai dormir cansado, acordar cansado. Mas, assim, se você superar essa parte e conseguir manter aquilo com uma constância, você consegue sim, qualquer um acredito consegue sim chegar numa faixa azul, numa faixa roxa, numa marrom, depois de alguns anos treinando seriamente numa faixa preta. Entendi. Que legal. Paulo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente até agora. Você tem uma bagagem muito grande, muito conhecimento. Brasil, Japão, esporte. Por favor, deixa uma mensagem para o pessoal. É, Como eu sempre falo, né, pra galera que acompanha eu, talvez assim, tinha pessoas muito melhores que eu, né, pra tá aqui hoje trabalhando com isso. Eu não tive muita oportunidade de competir, as poucas oportunidades que eu tive, algumas eu consegui, outras eu acabei perdendo. Tem muitos atletas profissionais, tem muitos campeões bem melhores que eu, talvez tem muitas pessoas que têm um entendimento muito mais avançado do que eu, que poderiam, né? Mas assim, graças a Deus, assim, talvez Deus foi tão misericordioso comigo, ou talvez pela aquela minha ganância de querer, eu quero, eu vou e tentar e tentar e tentar. De tanto bater, eu consegui. Então, acho que a coisa mais importante, a mensagem que eu deixo é de início, muitas das vezes a gente não enxerga o caminho, a gente não consegue imaginar. Eu, por exemplo, quando comecei o jiu-jitsu, no primeiro rola que eu tive no tatame, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: eu nunca gostei de esporte de luta. Eu sempre gostei de futebol. Mas será que é disso que eu vou acabar vivendo no final da vida? Será que eu queria viver do futebol, mas será que é de jiu-jitsu que eu vou acabar vivendo? Será que vai acontecer essa reviravolta engraçada na minha vida? Esse foi o meu primeiro pensamento quando eu tive no primeiro rola que eu tive na academia. E dito e feito, tô vivendo de um esporte de luta, que é o jiu-jitsu. Então, muitas vezes você que está praticando, você que está buscando, você que quer chegar lá, de início você não consegue enxergar assim, uma razão para estar continuando, muitas das vezes o resultado não vem, parece ficar meio que sem sentido continuar do jeito que você está continuando, mas é aquilo, é a constância, a disciplina, de tanto você bater, você vai conseguir abrir a porta que você quer. Então, acho que nada mais importante do que você ser firme ali em continuar naquilo que você almeja como projeto, como sonho. De tanto querer o futebol, como a gente falou no início do vídeo, eu marquei uma passagem aleatoriamente. Pedi para minha mãe comprar passagem. Foi no final de agosto. Cheguei no aeroporto de Narita, sentei do lado de um time de futebol que era o time da minha cidade, do Paulista de Jundiaí, que eu sou de Jundiaí, interior lá de São Paulo. Como que você consegue me acertar uma data aleatória e tá no mesmo avião com aquela galera, com aquele grupo de jogadores? Mas a diferença foi o querer. De tanto você querer aquilo, de tanto você querer buscar aquilo, de tanto você querer progredir, as portas vai se abrindo. Então, para quem está começando, para quem tá praticando, estabeleça um objetivo, qual que é o seu objetivo, queira aquilo de verdade, busque aquilo. Vai ter altos e baixos, mas não desista. A gente vai ter paradas, recomeço, para de novo, recomeça, mas procure sempre manter a constância. Se for preciso, recomeça quantas vezes for necessário, mas mantém. Queira aquilo de verdade que você tenha como objetivo, como o que você almeja, né? Queira aquilo de verdade. Então, acho que essa mensagem que eu deixo para a galera de... Talvez tinha pessoas muito melhores que eu para estar aqui, mas talvez eu quis mais do que muitas pessoas
eu busquei querer estar aqui, então Tá. acho que esse sentimento é importante para que você Tá. consiga estar ali, ó. Ok. Ambição e força de vontade, Sim, a força de perseverança. vontade, a ambição, a perseverança, talvez é uns aspectos que a gente pode levantar aqui que o jiu-jitsu nos ensina também. A força de vontade de querer de ganhar do seu oponente, a ambição de querer melhorar, a ganância de querer subir de faixa, Certo. querer ganhar um grau ali na. Né? Então é claro, tudo tem que ser moderado, né? Não posso ser muito ganancioso, não posso ser muito arrogante, não posso ser muito. Certo. Então, mas também por outro lado, não posso ser muito humilde, muitas das vezes. Então tem que ter, acho que acredito para tudo tem que ter um equilíbrio, né? Ok. Legal. Paulo, muito obrigado por ter feito essa entrevista comigo. Você é muito simpático, cara. Você tem muita sabedoria e boa sorte na tua Moça, carreira. obrigado, obrigado. Eu que agradeço pela entrevista, pela oportunidade. É a primeira vez, mas quem sabe a gente não. Sim, vamos Daqui um fazer. ano, daqui 2 anos, de Com repente. certeza, com certeza. Será que eu continuo com jiu-jitsu ainda? Ou será que de repente eu. Com certeza, estrela internacional do jiu-jitsu Não, aqui. não. Ouça, Obrigadão. brigadão, brigadão. Obrigado. Ouça, Obrigado, pessoal. ouça, obrigado. Tchau, tchau.